número 3, vamos ler desde o versículo de número 1 até o versículo de número 18. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 3, leremos o versículo de número 1 até o versículo de número 18. Se você encontrou, diz amém. Ok. Diz assim a palavra do Senhor. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E ele reinou 12 anos em Israel. Fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Mas contudo, ele aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel e não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, que era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel, 100.000 cordeiros e mais a lã de 100.000 carneiros. Porém, tendo morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso Jorão ao mesmo tempo saiu de Samaria e fez revista em todo Israel. E mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? E respondeu ele: subirei. E serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por qual caminho subiremos? E respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu então o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. E após 7 dias de marcha não havia mais água para o exército, e muito menos para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, será que o Senhor chamou esses 3 reis para entregar nas mãos de Moabe? Perguntou, porém, Josafá: não há aqui entre nós algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por meio dele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse então Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, o rei Josafá e o rei de Edom desceram ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque foi o Senhor quem chamou esses 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Então disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, eu não te daria atenção e nem te contemplaria. Pois agora trazei-me um tangedor. E quando o tangedor tocava, veio o Espírito do Senhor sobre Eliseu. E este disse: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, fazei nesse vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, vocês não verão vento, vocês não verão chuva, mas todavia esse vale se encherá de água tanto, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Mas tudo isso ainda é pouco diante dos olhos do Senhor. Amém?
Meus queridos e amados irmãos, nós estamos no culto da palavra, culto de ensino. É por isso que eu fiz questão de fazer a leitura de quase todo o capítulo de número 3, pois lendo o texto por si próprio já quase se explica e quase nós nem precisamos falar. Eu estava agora à tarde pedindo ao Senhor uma palavra, e desceu ao meu coração o capítulo 3 do livro de 2 Reis, onde eu quero tirar algumas lições para a nossa vida. O capítulo de número 3, o cronista aqui inicia nos escrevendo que o rei de Israel, Acabe, que é a terceira dinastia, pois ele é filho de Onri, e Onri já faz parte da terceira dinastia. É interessante que o texto que lemos diz que quando o rei Acabe morre, o rei Mesa vai se levantar, porque até então ele pagava um alto tributo para Israel. Naqueles dias, quando uma nação vencia a outra, ou se fazia uma aliança para que essa nação não invadisse o seu território, se preferia pagar tributo, mas para que esta aliança fosse firmada, para que os inimigos não invadissem. E isso aconteceu por muitos anos, uma aliança entre Israel e o rei de Moabe, que Israel não invadiria Moabe, mas que Moabe deveria pagar tributo para Israel. Porém o tributo é muito caro, e nós lemos 100.000 cordeiros, mais 100.000 carneiros com a sua lã. Esse era o preço que o rei Moabe tinha que pagar para Israel todos os anos. Porém nós somos informados que o rei Acabe morre. Quando o rei Acabe morre, o seu filho Acasias vai reinar em seu lugar. E olha aqui para mim, olha que coisa interessante o que a Bíblia diz. E o que eu vou dizer não é Joséfo, não é nenhum historiador, é o que está na Bíblia. O capítulo 1 do livro de 2 Reis diz que quando Acasias, filho de Acabe, começou a reinar, ele está no seu quarto, que ficava num lugar alto em Samaria. E a Bíblia diz que por entre as grades ele cai. Quando ele cai, ele se quebra. Por esse fato ele vai parar numa cama. E é por isso que nós entendemos que ele tem um reinado muito prematuro. Acasias reinou no máximo 2 anos sobre Israel. Só que é interessante que quando ele cai, e que ele vai parar numa cama, ele é acometido por uma enfermidade mortal. Alguns comentaristas dizem que ele sofreu uma hemorragia interna. Outros dizem que ele vai ter uma infecção por causa de cair, de se quebrar e não se cura. Mas o certo é que ele é tomado de uma enfermidade mortal. Só que quando tomado dessa enfermidade mortal, olha aqui para mim, se fosse nós ou qualquer um que está me ouvindo esta noite, a primeira coisa que você faria, tenho certeza eu, que você se humilharia e correria a pedir ajuda de Deus. Só que ele vai fazer totalmente ao contrário. Irmã Vera, em vez de ele se humilhar e reconhecer os seus pecados, em vez de reconhecer a idolatria que sua mãe, que seu pai trouxe sobre Israel, a Bíblia vai dizer, o capítulo 1, que então Acasias vai chamar os seus servos, e vai dizer assim: olha, em vez de eu consultar o nosso Deus, o único Deus, eu quero que vocês, meus mensageiros, vão até a terra de Ecrom, que era uma das 5 cidades filisteias, como a cidade de Ecrom, a cidade de Gate, a cidade de Asdod, enfim.
Ecrom fazia parte de uma das 5 cidades das fortalezas dos filisteus, que estava a aproximadamente 60 quilômetros de Samaria. E a Bíblia diz que ele manda os mensageiros ir até Ecrom para consultar os sacerdotes de Baal. Mas olha que coisa interessante. A Bíblia diz que então o anjo do Senhor falou com o profeta Elias, dizendo: Elias, levanta-te, sobe no caminho, porque os mensageiros de Acasias estão indo para consultar aos sacerdotes lá de Baal Zebu, lá em Ecrom. Mas sobe, manda eles de volta pelo mesmo caminho. E diga para Acasias: porventura não existe Deus em Israel e profeta do Senhor em Israel. Glória! A Bíblia diz que o profeta Elias encontra os mensageiros, para a gente resumir, e eles voltam. E a ordem do profeta que Deus diz é: diga para ele que dessa cama ele não vai se levantar. E a Bíblia diz que assim morreu Acasias. O reinado de Acasias foi prematuro, muito pequeno, 2 anos no máximo. Mas ele morre. Capítulo 3 diz então que o seu irmão, por nome de Jorão, vai assumir o trono. Quando ele está assumindo o trono, o rei Mesa, que já tinha decidido, quando Acabe morreu, que não ia pagar, só que se Acasias está doente, Acasias está enfermo, ele prefere cuidar de si do que se preocupar com as ameaças de Moabe. Só que ele morre e não faz nada. Jorão assume o trono. Quando ele assume o trono, a Bíblia diz que o rei Mesa está decidido: não vou pagar mais tributo, não vou pagar mais imposto para Israel. Jorão assume o trono e recebe isso como uma afronta. Jorão assume o trono e recebe isso como um convite para a guerra. E aí a Bíblia diz que então Jorão tem uma ideia: se eu for contra o rei Mesa, com o exército que eu tenho, eu vou ser presa fácil na mão do rei Mesa. Aí ele se lembra de uma aliança que seu pai Acabe havia feito no passado. Está lá em 1 Reis capítulo 22, versículo de número 4. Quando ainda Acabe estava vivo, a Bíblia diz que ele vai até o reino de Judá, Josafá. Porque o texto aqui que nós lemos, no versículo de número 1, diz que quando Jorão começa a reinar, já faz 18 anos que Josafá está reinando em Judá. E Josafá reinou aproximadamente 25 anos sobre Judá. Então ele também foi rei, Josafá, na época de Acabe. E o capítulo 22 de 1 Reis diz que então Acabe vai até Josafá e diz: vem comigo e luta contra Ramote e Gileade. Só que nesta época é interessante que a Bíblia diz assim, que quando ele chega lá, Josafá olha para Acabe e diz: eu vou lutar contigo, o meu povo vai ser o teu povo. Só que anos depois Jorão está reinando e ele se lembra dessa aliança do passado de Acabe. E ele vai fazer o mesmo, e ele vai ir até o reino de Judá. E ele vai dizer a Josafá: luta comigo. Josafá diz: o meu povo vai ser o teu povo. Os meus guerreiros serão teus guerreiros. Por que, pastor, que Josafá aceita com muita facilidade? É simples. Porque um dos filhos de Josafá, por nome de Jeorão, não Jorão, Jorão é de Israel, ele se casa com uma das irmãs de Jorão e de Acasias, que também era filha de Jezabel, ou melhor, de Acabe, que se chamava Atalia. Então havia uma ligação de sangue. Quando Jorão chegou e disse: você luta comigo? Jorão disse, Josafá olhou e disse: eu luto. Meu povo vai ser teu povo, meus cavalos vão ser teu cavalo. Versículo de número 9, a Bíblia diz que então há uma unificação feita. Reino de Israel
Jorão, reino de Judá, Josafá, e vai aparecer o rei de Edom. E é muito simples, porque o reino de Edom naquela época pertencia a Judá. Quando Josafá foi convidado para lutar por Israel, ele convida o rei de Edom para que lute com ele. Então é uma tríplice, 3 reinos, 3 reis. E a Bíblia diz que eles vão ir à batalha contra o rei Mesa. Agora me escute, por favor. Eu fiz tudo isso para que você entenda o texto, o contexto e a aplicação do texto. A Bíblia diz que então os 3 reis vão descer contra o rei Mesa a guerra. Porém é interessante você ler que eles perguntam qual caminho tomaremos. E Jorão diz: tomaremos o caminho do deserto. Ao tomarem o caminho do deserto, o texto que lemos diz: e depois de marcharem durante 7 dias, 1 semana, acabou-se a água. Não tinha água nem para os reis, não tinha água nem para os soldados, muito menos para os animais. Aí você pode perguntar, pastor Claudinei, por que aparece animais no meio de um campo de batalha? É simples. Naquela época, a comida não era como hoje, que você coloca no micro-ondas, pega o miojinho, 5 minutinhos, está pronta. Sabe como se alimentava um exército naquela época? Com o gado. Então se levava o gado para o deserto, tinha que matar o bichinho, preparar para dar comida para todo mundo. O texto está dizendo que 7 dias eles marcharam. E eles chegaram a uma conclusão: não tem mais água. Agora olhe para mim. Você sabe muito melhor do que eu que o teu corpo físico pode ficar dias sem comer feijão, arroz, carne assada. Mas o teu corpo não pode ficar mais do que 3 dias sem beber água. Eles estão há 7 dias, não tem mais água. Sabe qual foi a conclusão que eles chegaram? A morte chegou no acampamento. O caos chegou no acampamento. Nós nem vamos morrer lutando na espada, nós vamos morrer por si próprio, pela falta de água. Quando o caos chega, quando o problema da falta de água chega, olha que coisa interessante. Quando eles percebem que eles vão morrer de sede no deserto, a Bíblia diz assim, que então Josafá vai levantar a voz e diz: todo mundo está dizendo que o caos chegou? Todo mundo está dizendo que a morte chegou no acampamento? Mas deixa eu perguntar, será que há entre nós algum profeta do Senhor para que consultemos a Deus por meio dele? Desculpe a minha sinceridade, o mundo pode pregar crise, pode pregar caos, mas enquanto tiver algum profeta, ainda que seja minoria, fica tranquilo, nós ainda continuamos consultando ao Senhor. Aleluia. Há algum profeta entre nós? E um dos servos do rei de Israel dá um grito e diz: tem sim. O rei não sabe, o servo sabe. Tem sim entre nós, está aqui no acampamento. É Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Está com ele a palavra do Senhor. Aí eu falei tudo isso para te dizer uma verdade, olhe para mim. Observe que eles se preocupam em consultar ao Senhor depois que o caos chega. Vai doer, mas eu vou dizer, depois que a água faltou, que o caos chegou, que a morte chegou no arraial, pastor Diogo, tem algum profeta para a gente consultar Deus?
Mas por que não consultar Deus antes de tomar o caminho do deserto? Por que não consultar Deus antes de ir para a batalha? Sabe qual é o problema da minha geração? É que a gente espera o caos chegar para depois correr para Deus, para depois se lembrar que tem um pastor. Desculpe a minha sinceridade, mas você que está me ouvindo através do canal do YouTube, você não parou aí por um acaso. Tem uma palavra de Deus para você esta noite. Não espere o caos chegar, a morte chegar, para depois correr e consultar ao Senhor. Quando o caos chega, quando a morte chega, que é a falta de água, nós vamos morrer, aí se lembra de consultar Deus, a história se repete. Por que não consultar Deus antes de se casar? Por que não consultar Deus antes de comprar aquele carro? Por que não consultar Deus antes de entrar na faculdade? Por que não consultar Deus antes de fazer aquele negócio? Deus está falando com alguém aqui esta noite. Não espere o caos chegar, não espere a morte chegar, não espere a crise chegar, para depois se lembrar que você tem um pastor, que você tem um líder, que você tem um obreiro, que você tem uma igreja. Não! A hora de você correr para Deus é agora, é já! Urabacandaraia. Quando eles percebem que o caos chega, que a morte chega, aí eles se lembram de perguntar: há um profeta aqui? Aí um servo do rei diz: tem. O senhor não sabe, mas tem. Ele não está nos panfletos, mas tem. Ele não está na mídia, mas tem. Glória. Eu estou pregando para gente que está me vendo aqui e lá pelo canal do YouTube. Deixa, eu tenho uma palavra de Deus para você esta noite. Fica tranquilo, ainda que você não esteja no pedestal, na plataforma, Deus te enxergou, Deus te viu, e isto já basta para Ele. Se Ele tem um propósito na tua vida, para esse propósito Ele vai te usar na hora e no tempo certo dEle. Tem. Então vamos lá consultar Ele. Era para a gente ter consultado antes de sair para a guerra, não fizemos, mas vamos agora. Parece que eu vejo alguém mandando um WhatsApp. Não tinha, né? Alguém dizendo, avisando, quem sabe o profeta Eliseu: ó, tá descendo aí. Tá o quê? Tá descendo aí. Jorão, o que ele é? É Claudinei? Não, ele é rei de Israel. Está descendo aí. Quem que ele é? Não, é Josafá, rei de Judá. O que está fazendo? Está descendo aí. Rei, quem? Edom? É o rei de Edom. Está fazendo o quê? Está descendo aí. Entendeu não? Sabe por que às vezes vem crise? Para Deus fazer alguns que acham que são, desculpe a sinceridade, o cara, a última bolachinha do pacote, como se diz lá fora, para descer de vez em quando, viu? O que eles estão fazendo? Estão descendo aí. Estão vindo aonde? Na tua tenda. O Eliseu falou assim: prepara um tapete bonito vermelho para a gente estender para ele. Não? Não, porque se é hoje, né? Vamos estender um tapetinho. É o prefeito, é o governador, é o presidente, vai chegar aí. É o ministro. Os 3 reis chegam na tenda ou no lugar onde está o profeta. O profeta dá uma olhadinha e diz assim: você é Jorão? Sim, sou eu. O que você veio fazer aqui? Ó, eu vim aqui para consultar ao Senhor, para que tu diga alguma palavra de Deus para a gente não morrer aqui. O profeta Eliseu olhou para Jorão e disse assim: ô Jorão, por que você não vai consultar os profetas da tua mãe e do teu pai Acabe?
Em uma outra versão diz: por que não vai consultar os adivinhos do teu pai e da tua mãe? Entendeu? Sabe o que Eliseu está dizendo? Ô Jorão, enquanto as coisas estavam boas, os teus adivinhos serviam. Enquanto tudo estava certinho, os teus deuses serviam. Parece que a história se repete. Você já percebeu que as pessoas, você fala de Deus e Jesus, e eles dizem: isso é loucura, nós não queremos saber, e zombo de você. Mas é só as coisas apertarem, daqui a pouquinho eles mudam. E estamos aqui, pedindo ajuda e misericórdia do Senhor. Ô Jorão, vai consultar eles. Aí Jorão vai olhar e vai dizer: ô Eliseu, não dá, é o Senhor. Eliseu vai olhar e vai dizer: me traga um tangedor ou um arpista. Você sabia que músico crente, quando ele toca, ele profetiza? É por isso que eu não concordo com músico crente tocar no barzinho, na boate, não. Músico crente, suas mãos e o seu instrumento é consagrado para Deus. Traga-me um arpista, traga um tecladista, se fosse hoje. E quando o arpista, o tecladista, o violonista, né, Maneco, começou a tocar o seu instrumento, a Bíblia diz: e o Espírito do Senhor veio sobre Eliseu. Eliseu olhou e disse: Jorão, o que eu vou fazer agora não é por causa de você, viu? Porque se fosse por causa de ti, eu nem olharia e nem te viria. Porque Jorão é mau, Jorão é iníquo, Jorão é profano. Aí eu aprendi uma coisa: está na hora da gente parar de dar tapinha nas costas de Jorão, querer bajular Jorão, porque às vezes tem uma condição social melhor. Está na hora da gente olhar para Josafá, que é crente, que é fiel a Deus de verdade. Aleluia! Eu vim profetizar esta noite para você e para você que está me ouvindo em casa. Sabe por que a tua casa não sucumbiu? Não é por causa daquele Jorão lá perverso que não quer saber de Deus. A tua casa está de pé por causa de você, que é Josafá, que é fiel a Deus. É por causa de ti, viu, mãe? Sabe por que a tua casa não vai vir à ruína? Não é por causa desse Jorão que você tem aí dentro, não. É por causa de você, Josafá, que é fiel a Deus. É por causa de ti. É por causa de você, Josafá. Porque para Jorão não estou nem aí. Problema da minha geração de profetas é que gostam de amaciar o ego de Jorãos, profetizar coisa boa para Jorão em pecado. Oh, irmão, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, mas Deus está levantando profetas como Eliseu. É nesse tempo de crise, sim, que Deus vai levantar uma geração de profetas. Recebe esta palavra, eu estou sentindo graça. Você que está me ouvindo pelo canal do YouTube, receba a graça aí. Você faz parte dessa geração de Eliseu, que não bajula Jorão. É por causa de Josafá, que é crente, que é fiel. Toca tangedor. Tangedor começou a tocar, o Espírito desceu. Quando o Espírito desceu sobre Eliseu, Eliseu abre a boca e começa a profetizar: assim diz o Senhor. Muda tudo. Assim diz o Senhor: fazei nesse vale muitas covas.
Pois não vereis vento, nem chuva, nem água, mas amanhã as covas estarão cheias de água. O profeta vira as costas, sai, deixa os 3 reis, e imagino eles voltando ao acampamento, e os soldados dizendo: o que foi que o profeta falou? Vai começar a chover aqui, vai ter água encanada aqui para a gente? Não, o profeta mandou a gente cavar. Só que ele não disse só para cavar, ele já deu algo a mais. Ele disse que não vai ter chuva, que não vai ter relâmpago, que não vai ter trovoadas. Mas o profeta continuou dizendo. E o que mais que ele disse? Ele disse que se a gente cavar amanhã vai ter água em abundância. Pensamento meu. É claro que não tinha pá, devia ter um outro instrumento para se cavar. Imagino eu, cada soldado começando a cavar. Fosse hoje uma pá. Quem sabe olhando para o lado e dizendo: mas o que foi que o profeta falou mesmo? O profeta mandou a gente cavar, mandou, tá. Mas o que foi que mais que ele disse? Ele falou que não vai ter água, que não vai ter chuva, que não vai ter trovoada, não vai ter nuvens carregadas. Ah, é? Falou. Esse profeta é louco. Se não vai chover, se não vai ter nuvem, se não vai ter relâmpago, se não vai ter água encanada, que papelão está mandando a gente cavar? Quem sabe alguns deles, o pastor Anjo jogou o instrumento para fora. Mas em controvérsia, parece que eu vejo alguns soldados olhando e dizendo: ele mandou cavar? Mandou. Ele falou que não vai ter chuva? Falou. Mas ele falou que amanhã vai ter água? Vai. Então eu creio. Ele falou que não vai ter nuvem carregada? Falou. Mas ele disse que se a gente cavar na cova que a gente cavar amanhã vai estar cheio de água? Falou. Então eu acredito. Eu vim profetizar para alguém aqui esta noite, e para você que está me vendo em casa. Chegou o tempo que a gente vai começar a cavar. Mas eu vim profetizar para quem não acredita. Já parou de cavar e vai ter uma surpresa. Qual surpresa? Pão, vai ter água. Mas eu quero acreditar para alguém que está me ouvindo aqui esta noite, ainda que você não esteja vendo o teu milagre, ainda que você não consiga enxergar as nuvens carregadas, ainda que você não veja os relâmpagos, mas você é diferente deles, porque você não precisa ver para crer, você crê para depois ver. O problema da nossa geração que a gente precisa ver é que a gente precisa pegar, é que a gente precisa apalpar. Aí o problema de algumas igrejas neopentecostal: tem que ter rosa para ver, tem que ter sal grosso, Diogo, para enxergar, tem que ter vassoura para a gente ver. Só que Deus está levantando alguém nesse tempo de crise, que você não precisa ver para crer. Eu creio. Pastor Claudinei, o senhor está vendo algum presente cair do céu aqui para mim? Estou vendo não. Aliás, eu não estou vendo chave de carro descer do céu, não estou vendo chave de apartamento cair para você. Aliás, eu não estou vendo nem chave de cadeado velho de bicicleta. Mas quem disse que eu preciso ver? Eu não preciso ver, eu só creio. Eu creio que amanhã haverá milagre em abundância, glória. Eu creio que amanhã haverá portas abertas para você, glória. Eu creio que amanhã tem uma resposta positiva de Deus para a tua vida. Você recebe esta palavra e pode adorar, adore. Eu não preciso ver,
Eu tenho que crer. Eu não preciso apalpar. Pastor, aliás, o tempo que nós estamos vivendo está sendo tão difícil para mim, pastor. Está sendo tão complicado. Mas você não precisa ver, você só tem que crer. Eu termino e eu me lembrei do profeta Elias. Quando Elias diz ao moço: vai lá e dá uma olhadinha no céu e vê se tem alguma nuvem. O moço foi olhou, viu nada, voltou e disse: profeta, tem nada. O que o profeta fez? Continuou orando, não se levantou. O moço foi outra vez, voltou, vi nada ainda. Volta lá, e eu continuo orando. 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Na 7ª o moço voltou. O profeta: acabei de ver uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. O profeta Elias olhou e disse: corre lá, corre na carruagem de Acabe e diga para ele que está vindo uma tormenta de água. Aí quem que foi que viu? Foi o moço, foi o profeta? Quem foi que enxergou? Foi o moço que viu a pequena nuvem ou foi o profeta? Foi o moço. O profeta em nenhum momento se levantou da oração do lugar onde estava. Por quê? Porque profeta não precisa ver, eu creio, ela já está lá. Mas foi uma, não viu? Está lá. Ô irmão, eu estou profetizando para você. O que você não consegue enxergar já está lá. Essa porta, esse milagre, essa salvação que você precisa de alguém de dentro da tua casa. Eu estou sentindo graça de Deus nesta palavra, mas parece, pastor, que não vai dar. Meu filho já foi lá para Casa Vida tantas vezes, já foi para tantos outros centros. Deus está falando com alguém. Você não precisa ver para crer, só creia que amanhã vai ter água em abundância. De pé, para a gente terminar. Começaram a cavar. Alguém acreditou? Pensamento meu, pastor Anjo. Umas covas de uns 3 metros. Mas teve alguém, mané, que não acreditou e deu uma paada lá. E a covinha foi rala. E no outro dia a Bíblia diz que na hora do sacrifício matinal, glória, quando eles levantaram e deram uma olhadinha para o vale, para o deserto, as covas que eles tinham cavado estavam cheias de água. Choveu? Não, porque se chove, pastor Diogo, os inimigos moabitas se levantariam. Foi Deus que permitiu não chover, porque Deus podia ter mandado chuva. Mas se chove, os inimigos despertam. Quando eles levantam, as covas estão cheias de água. Aí eu te pergunto, parece que eu vejo eles pegando uma taça. Claro que não era. Só areia, água. Em controvérsia, tem alguém assim, ó. Entendeu não? Parece que eu vejo alguém olhando e dizendo: rapaz, você não acreditou no que o pastor falou, né? Toma, pouca água, pouco milagre. Agora eu acreditei, tem bastante, cavei bastante, dá para mim. Se você quiser eu também te empresto, viu?
Aí eu profetizei tudo isso para te dizer, para você que está cavando, para você que continua orando, para você que continua crendo, para você que continua se santificando, eu vim profetizar que vai ter tanto milagre. Esse milagre vai dar para você, mas vai ter sobra, vai dar para alguém da tua casa, viu? Aquele filho que está desviado vai beber desta água, viu? Oh, glória! Eu estou profetizando, vai ter vizinho que vai beber desta água também, vai ter colega de faculdade. Para você que está me ouvindo aí pelo canal do YouTube, o milagre será tão extraordinário, mas continue crendo e cavando. Se cava pouco, pega pouco. Se cava bastante, tem bastante. Termino agora. Eu continuo crendo. Eu continuo acreditando. Ainda que eu não vejo, ainda que eu não enxergo, eu creio nesta palavra. Amanhã vai ter milagre em abundância. Amanhã teu telefone pode tocar, viu? Glória! Aquela porta que você bateu por tanto tempo, nesse tempo de crise, ela pode se abrir para você, viu? Glória! Termino quando eles bebem água, a hora do sacrifício matinal. Os moabitas que estão nas montanhas também levantam. Quando eles levantam e que eles dão uma olhadinha para o vale assim, alguém chega correndo para o rei de Moabe, o rei Mesa, e diz: rapaz do céu, não sabe o que aconteceu. Os reis brigaram entre eles. Durante a noite os soldados se desentenderam. Um puxou da espada, enfiou na barriga do outro, e assim foi. Porque a gente está olhando para o vale e a gente está vendo covas cheias de sangue. É a Bíblia que diz, não é Joséfo, não é nenhum historiador, é a Bíblia. Que na hora do sacrifício matinal, que a luz do sol começou a raiar, e ela bateu sobre as águas que estavam no vale, que eles haviam cavados, deu uma ilusão de ótica nos inimigos, e eles olhavam para o vale, e em vez de ver água, viam sangue. Aí eles se levantam apressadamente, descem correndo, dizendo: não, já morreram entre eles, vamos lá. Quando eles descem, o exército de Israel, de Judá e de Edom está morto coisa nenhuma, está mais vivo do que nunca. E os inimigos, rapaz, esqueceram a espada, só chegaram e o povo de Israel só... Aí eu preguei tudo isso para te dizer que tem gente olhando para você e só está vendo sangue. Tem gente olhando para você e disse: o ministério dele acabou mesmo, viu? Morreu. Glória. Tem gente olhando para a tua família e dizendo: o casamento acabou, viu? Morreu. Olha os filhos dele desviaram, não quer saber, faz 20 anos que está fora da igreja. Não, morreu, coitadinho, morreu, só enterrar. Tem gente olhando para você no meio dessa crise, e aí alguém está olhando e está dizendo: coitadinho do irmão, o empresário morreu, a vida financeira dele, essa crise matou, morreu. Aí eu preguei tudo isso para te dizer: é só uma ilusão de ótica. Você não está morto, você está mais vivo do que nunca. Teu ministério está mais vivo do que nunca. Teu casamento está mais vivo do que nunca.
Tua família está mais viva do que nunca. Esta empresa que Deus colocou na tua mão está mais viva do que nunca. É só uma ilusão de ótica para confundir os olhos do diabo sobre você, mas quando chegar perto de vocês vão perceber: você está mais vivo do que nunca. Oh, glória ao nome de Jesus. Levante a sua voz em oração. Você que está aqui no nosso templo, você que está aí na sua casa, ore comigo agora. Maravilhoso e eterno Pai, nós continuamos acreditando, Senhor, ainda que a gente não veja, ainda que a gente não consiga enxergar as nuvens carregadas, ainda que a gente não escute o barulho dos trovões e não veja os relâmpagos do céu, nós continuamos cavando, porque acreditamos que amanhã haverá milagre e abundância. Glória! Pai, o teu servo é abençoado esta noite, a tua filha é abençoada esta noite, Senhor. Esse meu irmão, esta irmã, esta família que me ouve esta noite, eles são abençoados pelo poderoso nome, o nome de Jesus. Assim oramos.